Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós já tivemos nossa aula online. Vou gravar aqui para vocês agora o que nós fizemos na aula, ok? Para vocês poderem fazer em casa. Hoje nós demos continuidade à leitura do livro Férias na Antártica, e a partir dessa leitura nós conseguimos escrever, né, coisas que nós descobrimos sobre os pinguins. E a partir dessa escrita, né, nós vamos escrever na quarta-feira um texto informativo, ok? Então, o que nós fizemos hoje? Nós anotamos informações importantes que vão ser utilizadas depois na escrita do texto. E essas informações são importantes, por que precisamos anotar? Para não esquecermos as informações, ok? Porque um texto informativo ele precisa ter informações reais, não podem ser inventadas. E como são várias informações, é importante, né, que a gente anote para não esquecer, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o livro Férias na Antártica, na parte que fala, né, dos pinguins. Então, aqui, ó, é comum vermos um pinguim cuidando de 2 filhotes ao mesmo tempo. Aqui embaixo, né, os pinguins-reis. Os pinguins-reis vivem nas regiões subantárticas e são bastante barulhentos, ficam gritando para chamar a atenção dos outros. Olha quantos, né? E que a gente vai saber um pouquinho mais do mundo dos pinguins. Quando falamos em animais da Antártica ou de regiões frias, muitas pessoas se lembram de ursos polares e pinguins, mas é preciso dizer algo importante: os ursos polares só existem no outro polo, norte. Então, algumas crianças, né, disseram que existe urso polar na Antártica, e não existe. Já os pinguins não são encontrados lá. Pinguins das mais variadas espécies estão espalhados por muitos outros lugares da Terra, na região antártica, nas Ilhas Falkland, na América do Sul e até na África do Sul. Os pinguins não são animais solitários, eles sabem que quando estão em grupos, têm mais chance de sobreviver. Vivem em grupos grandes, são centenas, às vezes milhares de pinguins no mesmo local. Esse local é chamado de pinguineira e mostra um pouco da inteligência desses animais. A pinguineira geralmente fica próxima do oceano, por facilitar o acesso aos alimentos e à reprodução. Pinguins, os animais mais populares da Antártica, são todos famosos, são tão famosos que a gente acaba encontrando um na casa de algum amigo por aqui mesmo, em cima da geladeira. Vemos sempre pinguins em desenhos animados, na TV, em filmes e na escola. Os professores falam deles quando estudam nas regiões frias. Às vezes vemos pinguins em embalagens de comida congelada, mas o pinguim é muito mais do que isso. Para começar, eles são aves. Aí a gente pensa, mas eles não voam? Os cientistas dizem que aves são animais que têm penas, e eles têm, mas não voam porque suas asas são adaptadas para nadar. São as únicas aves que nadam ao invés de voar, e é por isso que muita gente acha que não são aves. Os pinguins têm a superfície do corpo lisinha, com muitas penas bem juntinhas para não deixar a água entrar e manter sua temperatura, com a ajuda de uma espessa camada de gordura. Os filhotes nascem um pouco maiores do que um pintinho, com uma penugem que protege o corpo. Nessa fase é bem fácil reconhecer a sua espécie, porque os filhotes são muito diferentes uns dos outros. Pinguins se alimentam de peixes, lulas, crios e pequenos crustáceos. Quando olhamos um pinguim em seu ninho com bastante atenção, vemos que sua língua parece uma escova de dentes. Quando come, o alimento gruda nela e ele o engole tranquilamente. Então, aqui os pinguins, as focas, né? As focas nós falamos já na aula passada. Descobrimos que na barriga dos pinguins o alimento fica separado em 2 partes. Os pedaços menores, que são guardados para os filhotes, e a outra parte segue para o estômago do pinguim.
Mas se faltar comida para o filhote, os pais podem regurgitar a parcela digerida que haviam separado para si mesmos, né? Então, eles fazem a comida voltar para a boca, é como se eles estivessem vomitando, né? E aí, essa volta dessa comida ajuda os pinguins filhotes a se alimentarem. Os pinguins têm cores diferentes no corpo, uma preta e uma branca. Isso serve para se disfarçarem e enganarem os predadores. Quando estão na água, não os vemos direito por causa das suas costas pretas. Quando estão em terra firme, se estiverem de frente com o peito à mostra, ficam camuflados na neve branca. Então, aqui, ó, Tamara, numa pinguineira de pinguins Papua, pinguim Adélia, pinguim Papua, e outro aqui, o pinguim Chimpstrap. Pinguim de Magalhães, que vive nas Ilhas Falkland, Malvinas, e em outros lugares da América do Sul. Pinguim Rock Popper, habitante das Ilhas Falklands, na Malvinas. Pinguim Papua, cuidando do seu filhote no ninho de pedrinhas, na Península Antártica. Os pinguins de Magalhães são pretos, com alguns contornos brancos pelo corpo. Vivem em terra firme, em grupos bem grandes e fazem seus ninhos em buracos no chão. Alguns deles, que vivem no sul da América do Sul, podem se perder na correnteza e ser levados até as praias do Brasil. Quando isso acontece, muita gente pensa em levá-los para um lugar frio, para deixá-los no que parece ser sua temperatura natural. Mas isso não é o certo de se fazer. Como os pinguins perdem muita energia e a gordura para se aquecerem na viagem, devem ser imediatamente aquecidos em um cobertor, pois certamente estão com frio, fracos e mal alimentados. Em seguida, é importante procurar a ajuda de uma organização de preservação de animais o mais rápido possível. Eles sabem como levar os pinguins de volta para casa. Às vezes, esses animais são levados em navios, aviões ou helicópteros para seu lar ou para zoológicos e aquários, onde são mantidos sob os cuidados de especialistas. Muitas vezes, os animais são reabilitados e soltos para que possam voltar para casa. Mas, de vez em quando, eles acabam tendo que ficar por mais tempo porque perdem a época de retornar com seu bando ou por causa de algum problema físico. E então ficam perto da gente em zoológicos e aquários, e assim podemos aprender ainda mais sobre eles. Na Antártica, os ninhos dos pinguins são feitos com pequenas pedrinhas. Eles vão bem longe e pegam uma pedrinha por vez com o bico. Existem pinguins ladrões. Quando um sai do ninho, seus vizinhos podem roubar suas pedrinhas. Quando o dono do ninho chega, eles brigam muito. As pedrinhas são muito importantes para os pinguins. Se eles não encontrarem pedrinhas suficientes, não conseguirão fazer os ninhos para incubar os ovos. É por isso que não se pode pegar nenhuma pedrinha de lá, mesmo que às vezes dê vontade. Então, às vezes, vai lá na Antártica, né? Quer trazer uma pedrinha de lembrança? Não pode, por quê? Porque esses pinguins precisam das pedrinhas para organizarem os ninhos. E aqui, né, ó, era só a gente ficar sentado que logo um pinguim papua curioso se aproximava. Na Antártica, os animais chegam muito perto da gente, disse a Laura. Um dia minha mãe tirava fotos e um pinguim entrou na mochila dela. Os pinguins são curiosos, mas eu acho que aquele estava com frio mesmo, disse a Marininha. Né? Então, gente, já sabendo várias informações sobre os pinguins, nós então completamos a atividade do dia 6 de setembro. Né? O que aprendemos sobre os pinguins? Então, nós classificamos as informações, né, em características gerais, corpo e alimentação. Então, o que nós anotamos aqui, que vocês vão parar o vídeo e anotar também? Ó, várias espécies, né, encontrados em vários lugares do mundo, vivem em grupos porque têm mais chances de sobreviver, vivem em pinguineira, próxima ao oceano, acesso ao alimento e reprodução. Isso aqui é só para a gente guardar as informações mais importantes. E aí, na quarta-feira, nós vamos organizar o texto em outra folha,
a partir dessas informações que nós anotamos. Então, aqui vocês vão parar o vídeo e vão anotar as características gerais, ok? Depois, nós vamos anotar aqui sobre o corpo. Ó, são aves, as asas são adaptadas para nadar, o corpo é liso, as penas juntas, não entra água e mantém a temperatura. Os filhotes são maiores que pintinhos, penugem proteger o corpo, se camuflam, né, com a cor preta e branca. Então, isso aqui são só pequenas observações. Ué, tá esquisito, né? Ó, corpo liso, penas juntas, não entrar água e mantém temperatura. Isso, porque são informações que nós anotamos para a gente não esquecer, ok? Não é o texto ainda. O texto será feito na quarta-feira. E alimentação. Crio, peixes, lulas e crustáceos. A língua parece uma escova de dentes, gruda, engole, só para a gente saber, né, que o alimento gruda nessa língua que parece uma escova, e depois isso ajuda, facilita que o pinguim engula a comida, né? E regurgitam, o que significa isso? Né? Eles devolvem a comida que eles engoliram para poder alimentar os seus filhotes. Então, isso aqui nós anotamos tudo para a gente poder, na quarta-feira, fazer o texto, ok? E também, depois disso, nós já fizemos e já corrigimos também as contas, as operações 1. Então, vocês vão procurar no final da apostila as operações 1, tem operações de mais e tem operações de menos. Lembrando que essa última aqui estava com sinal de mais, estava errado. A conta é de menos, vocês vão trocar para o sinal de menos, pode rabiscar ali o mais e colocar o menos e fazer a conta de menos, tá? Então, vocês vão fazer, claro que aqui já está feito, mas vocês não vão copiar a resposta. O objetivo aqui é vocês fazerem a conta e não copiar, ok? Então, gostaria que vocês não copiassem a resposta, que vocês fizessem as continhas, até para vocês observarem se estão com dificuldade ou não. Se estiverem dificuldade, é bom anotar para mim. Ó, estou com dificuldade nas continhas de mais, ou estou com dificuldade nas continhas de menos, ou então, pode anotar para mim, não tive dificuldade, já corrigi as contas e acertei todas, errei uma, errei duas, enfim, anotem para mim, porque já que vocês não tiveram presentes na aula, né, como eu já fiz as observações das crianças que já estavam presentes, é bom que eu saiba, né, como é que vocês estão nas operações, ok? Então, por hoje é isso, na quarta-feira, né, gravarei o vídeo para vocês, para a gente poder criar esse texto aí, dos pinguins, ok? Super beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau.